Paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu vou deixar um vídeo aqui para reflexão de todos os irmãos a respeito da passagem que se encontra em Lucas, capítulo 19, versículo do 1 ao 10, que fala a respeito de Zaqueu, o publicano, que diz assim a palavra: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Essa aqui é uma passagem muito bonita, é uma das conversões mais bonitas que eu acho na Bíblia. É interessante essa conversão, que é uma conversão genuína, porque Zaqueu, você percebe que não precisou ninguém apresentar os pecados dele, não precisou ninguém apresentar para ele as falhas, os defeitos dele. Jesus não precisou acusar ele, nem ninguém precisou acusar ele, porque ele era um publicano, um chefe dos publicanos, então ele se aproveitava da cobrança dos impostos, ele se enriquecia ilicitamente, ele com seus outros colegas de trabalho. E então o povo judeu não gostava dos publicanos, né? Então ele era uma pessoa mal querida naquele meio onde ele vivia, né? Mas Jesus julgou ele digno de salvação. Tanto é que Jesus veio ao encontro dele, pediu para ele descer da árvore. Jesus falou: me convém pousar pousar em tua casa, ele fala. Jesus vai ao encontro do pecador, né? E a Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus depressa, ele desceu depressa da árvore, ele respondeu rápido ao chamado de Jesus, e ele não postergou, enfim, e recebeu com júbilo, recebeu Jesus na sua casa com alegria. E no momento trivial dessa passagem, é o momento em que ele fala assim, no versículo 8, e levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se aqui, até aqui, eis que dou ao pobre eis que dou aos pobres metade dos meus bens, já denota uma conversão, já denota que ele era um homem que estava precisando de salvação. Ele era um homem que os pecados dele o consumia por dentro. Então ele tinha necessidade de... Como que eu posso falar? Ele sentia faz parte do processo da conversão a pessoa ter amor ao próximo, a pessoa começar a criar um amor mais profundo pelo próximo, se importar mais profundamente com a dificuldade do próximo. Então ele fala que dos bens dele, ele daria metade aos pobres. Isso denota claramente uma atitude de uma conversão, né? Uma mudança de pensamento. Antes ele era egoísta, agora ele não é mais, né? E seguindo adiante, ele fala assim: e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Lembra que eu havia falado que ele era um homem que se enriquecia
de maneira ilícita. Então ele falou, ele pensou com ele mesmo, ele sabia, né, dos problemas. Cada um de nós sabemos aonde nós erramos, onde nós pecamos, né? Não precisou Jesus falar para ele, ele sabia, a consciência dele acusava ele, né? E ele falou, se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes o que eu tenho defraudado, o que eu tenho roubado de alguém. Então, ele realmente, ele foi um homem que se encontrou consigo mesmo, se encontrou com seus defeitos, com suas falhas, com suas fraquezas. E nós, quando nós olhamos para nós, paramos de olhar para o próximo, olhamos para nós começamos a descobrir várias coisas que nós não sabíamos que tínhamos, vários defeitos que não sabíamos que tínhamos. E esses defeitos não fazem parte de nós, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, defraudar o próximo, como era o pecado aqui principal de Zaqueu, esse pecado o consumia por dentro. Tanto que o consumia que ele buscou a Jesus, ele queria ver Jesus. E Jesus o recebeu, e Jesus o perdoou. Porque Jesus fala assim, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio a buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus veio buscar a mim e a você, porque nós estávamos perdidos em pecados, nós estávamos perdidos na concupiscência da nossa carne, nós estávamos perdidos nos caminhos errôneos desse mundo. E Jesus veio buscar a nós, veio buscar quem entende que está perdido. Jesus não veio buscar quem é vaidoso, quem é orgulhoso, quem é jactancioso, que entende que não precisa de Deus, que não precisa de Jesus para ser salvo. Jesus veio buscar aqueles quebrantados de coração. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui, muito importante, extremamente importante, quando Jesus fala assim, hoje veio a salvação a esta casa. Você percebe que através da conversão de Zaqueu, que era o pai daquela família, ou seja, era o líder daquela família, a salvação entrou para toda aquela família. Por quê? A salvação entrou para toda aquela família. Porque a tendência dos filhos é imitar os pais. A tendência daqueles que estão subordinados à casa de Zaqueu é imitar Zaqueu. Então, se Zaqueu se converteu a Deus, se Zaqueu se rendeu aos pés de Jesus, a esposa dele, os filhos dele, os netos dele, toda a sua descendência tem a tendência de seguir o mesmo caminho, principalmente a primeira geração, principalmente a esposa e os filhos deles. Então, eu quero transmitir essa mensagem para os líderes agora, de cada família, o pai e a mãe de cada família. Você é responsável pela liderança do seu lar, e não só pela liderança física, material, mas pela liderança espiritual. Porque quando você tiver uma postura diferente, ter coragem, ter humildade, sabe? Tirar o orgulho, a vaidade da frente e se render aos pés de Jesus, se submeter à salvação, que é o grande presente que Deus nos proporcionou. Quando você fizer isso, mulher, o seu marido vai ver. Quando você fizer isso, homem, a sua esposa vai ver. Casal, quando vocês fizerem isso, os seus filhos vão ver. E com o tempo, Deus também vai trabalhar no coração de cada um deles, como trabalhou no coração de Zaqueu. E pelo exemplo, você vai levar a sua família à salvação.
como aqui Jesus disse, que chegou a salvação à casa, à família de Zaqueu, através de uma decisão de Zaqueu. Amém? Então, fica aqui essa breve mensagem. Espero que essa mensagem, através do Espírito Santo, seja edificada no coração de cada um de vocês que estão me ouvindo. Essa mensagem eu dedico especialmente a minha família, a todos os meus familiares, e peço a Deus que Deus entre no coração de cada um de vocês, e aqueles que já estão com Deus no coração, que esse amor por Deus, esse amor por Cristo cresça cada dia mais. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.